se abrir, a igreja atravessar. De pés enxutos. De pés enxutos vão estar. Pelo nome. Pelo nome de quem? Pelo nome de Jesus. As muralhas? As muralhas vão cair. O inferno estremecer. Todo mal vai sucumbir. Pelo nome de Jesus. Meu povo, olha, antes de mais nada, uma Santa Páscoa para todos vocês. Nós iniciamos aqui nas oitavas da Páscoa, mais um programaço Bendita Hora, hein? Então, feliz Páscoa para você, para sua família, para todos nós cristãos, né? É o grande anúncio da nossa fé católica, né? E Cristo não ressuscitou, como se diz, bom para Ele, bom para você, bom para mim, bom para todos nós. Que Ele fez, hein? Olha. Então, gente, nós estamos aqui muito felizes pela Páscoa, mas com talvez uma Páscoa diferente para nós cristãos católicos, né? Misturada com um gostinho de uma saudade inesperada da ida que o nosso Senhor Jesus chamou na sua segunda-feira agora, ontem, horas, no domingo praticamente, domingo para a segunda, nosso Papa Francisco, né? Deus o chamou, ele fez a sua Páscoa, ele fez a sua despedida e a gente entendeu em Deus a despedida dele, nos surpreendeu vendo lá na praça, na São Pedro, na frente do Vaticano. Estava muito fragilizado, mas nos surpreendeu porque ele apareceu, até andando lá no Papa Móvel, etc. Então a gente está assim com um sentimento assim diferente, né? É uma alegria da Páscoa, um sentimento de, puxa, esse papo foi muito forte também, e ele foi. Mas ao mesmo tempo a gente está sendo meio arrebatado a falar, não chore, agradeça. Isso até o Evangelho de hoje fala isso. Por isso, irmãos e irmãs, nesse clima aqui de Páscoa, com essa mistura de um sentimento de saudade do Papa Francisco, nosso querido Papa Francisco, nós iniciamos nosso Bendita Hora. E antes do padre apresentar aqui os nossos convidados especiais nessa terça-feira, especial, diferente, eu convido você a vir junto com o padre, vamos nos colocar nele. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, assim seja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Muito bem, irmãos e irmãs, olha aqui, ó, esse programa nessa terça-feira de Páscoa. Eu tenho alegria aqui, ó, de ter aqui hoje convidados especiais. E eu quero começar pelo meu lado esquerdo e o seu direito aí. Primeiro porque ele é um sacerdote como eu. E merece todo o respeito, todo o amor, toda a oração da igreja também, né? Pois traz Jesus para nós pelos sacramentos. Eu tenho alegria aqui no meu programa de ter ele, que é apresentador também aqui nessa Rede Vida maravilhosa, querido Padre Lúcio Sisquim. Maravilha. Seja bem-vindo, padre, mais uma vez. Sua bênção, padre. Muito obrigado. Sua bênção também. Boa tarde a todos. Boa tarde a você que está em casa. É um prazer hoje estarmos aqui falando principalmente sobre o nosso Santo Padre o Papa. Obrigado, Padre Marcos. Estamos juntos sempre. Obrigado pelo seu sim, por você ter vindo aqui, viu, padre? Estou muito feliz. Ele é brother do padre. Queridíssimo. Gosto demais dele. É um homem muito dotado de dons de sabedoria, católico. Ele é doutor em ciência da religião e mestre em tecnologia. Nada mais, nada menos aqui nessa terça-feira que o nosso querido doutor Antônio Siqueira. Antônio,
Você, para mim, é Sua bênção, Padre. o máximo aí né, dos últimos tempos para mim. Deus abençoe você. Você tem um livro aí que daqui a pouquinho... Olha só, mostra por ali, ó. Mineiro, dá um close aí. Olha o que esse homem já fez. Daqui a pouco ele vai falar dessa carta encíclica aí, gente. Que ideia estupenda, hein? Parabéns, viu? Presente pro Padre. Maravilha, daqui a pouco vamos falar dela. Pela primeira vez aqui no meu programa, ela, gente, olha, ela é apresentadora, jornalista, ela é repórter, ela já trabalhou em várias emissoras de televisão, por causa da sua competência, TV Caseta, Rede Família, Band Campinas, TV Band BH. Meu, olha, é incontáveis os lugares dela, porque ela é super competente. Eu tenho a alegria de ter aqui ela, que é a nossa querida Estela Gontijo, é isso? Estela Gontijo. Gontijo. Sua Estela, bênção, Padre. É um seja prazer bem-vinda, estar muito aqui querida, nesse que momento alegria. com tantas pessoas maravilhosas para falar um pouquinho dessa figura que vai ficar para sempre na nossa memória, que é o Papa, né? Obrigado por você ter vindo, viu? Muita alegria. Ele é um dos nossos jornalistas, repórteres, como você quiser entender, um dos nossos filés aqui da Rede Vida Televisão. Super competente, jovem, jornalista, Hugo Rocha. Hugo. Muito bem, Tamo sua junto bênção, sempre. Padre. Deus Obrigado, abençoe. viu? Também vamos falar aqui sobre assuntos legais. Muito bem, gente. Olha, nós abrimos aqui falando que passamos um tríduo maravilhoso, celebrando a Páscoa, que é a maior notícia, né? Para todos nós cristãos católicos, né? E, de repente, a gente se viu aí inteiramente com a notícia que nos pegou logo de surpresa, que foi o falecimento do Papa Francisco. É isso que a gente vai girar aqui como conversa. Vamos falar um pouquinho sobre qual foi o legado que o Papa Francisco deixou para nós. E a gente já está agradecendo a Deus por ter deixado este homem durante 12 anos, né, Padre? 12 anos. 12 anos 12 que ele anos de esteve. pontificado. Nós vamos fazer uma pequena avaliação, não no sentido de avaliá-lo, avaliar no sentido assim, poxa, que legal, olha o que Deus nos fez, nos presenteou com isso, e já nos preparando para agradecer a Deus. Vamos lá, minha gente, olha, vamos aqui então fazer uma breve análise um pouco sobre o acontecimento do falecimento do Papa Francisco. Ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui O Hugo estava lá. Não. Isso foi ontem, depois a gente chega lá. Maravilha. Olha, só para a gente abrir, hoje no Evangelho, o nosso Senhor, ele aparece para Maria Madalena e ele começa a dizer assim, por que choras, mulher? Os anjos, antes, quando ela coloca a cabeça dentro daquela parte onde Jesus foi colocado, os anjos também disseram, por que choras? E a gente fez um anúncio, né, Padre? Nós que celebramos o grande tríduo à frente, junto com a igreja, de anunciar uma alegria, e fizemos até uma analogia entre a Virgem Maria, que não esteve lá no cemitério, porque ela tinha uma certeza de uma volta, por isso, né? Mas Maria Madalena foi e chorou. Então nós estamos com esse sentimento, vamos dizer, diferente, porque a gente está regozijando o significado da ressurreição para nós. E alegria, que não acabou, que é uma questão de uma fé, o dom da fé inabalável, mas misturada com alguém que é muito próximo da gente, que é o Papa, é o líder religioso, é como um pai, um parente nosso, que nos é tirado. Então nós somos colocados à prova, tipo assim, não chore, mas não ria assim, então não fica pulando de alegria, mas não chore, porque é só um começo. Ele deixou algo maravilhoso e nós cremos na ressurreição. Então acho que seria legal a gente abrir essa colocação aqui, falando assim um pouquinho do conclave, né? Nós temos um vídeo agora assim que nós vamos colocar aí. Eu queria saber um pouquinho, ouvir um pouquinho vocês falarem também, tá? Dá uma olhadinha aqui, ó. Vamos ver esse vídeo aí. A forma como as pessoas veem a sucessão de um Papa, que é o conclave. O senhor, com sua experiência pessoal, eu gostaria que o senhor nos dissesse, desmistificasse o que muito se fala aí a partir de agora sobre esse momento que a igreja passa, até falando qual é o procedimento que acontece durante o conclave para escolher o sucessor de Pedro. Bom, antes de tudo, o filme. Isso. Bem, o Conclave é um filme sobre um conclave. Mas é um conclave imaginado.
uma fantasia de conclave. O filme é feito a partir de um romance. Romance não é história, romance é fantasia. É uma narrativa criada que quer imitar a realidade, mas não é a realidade. Assim também o filme, o Conclave, não retrata a realidade do conclave, fique bem claro isso. Pelo contrário, o conclave precisa ser bem analisado, que ele retrata uma série de preconceitos históricos que se tem contra Roma, o Papa, o Vaticano, e que se repetem em romances, em filmes, em novelas, em livros, e por aí vai. Então, fique bem claro, filme é uma criação da fantasia, não é uma reportagem. Reportagem tem que ser sobre os fatos. Não é uma reportagem, não é uma crônica, é uma fantasia. Bem, a partir daí, a gente pode falar do filme como uma fantasia que a gente gosta, tem uma bela fotografia, a gente ri sobre isto, sobre aquilo, mas não tem que pensar que o filme retrata a verdade. Bom, isso sobre o filme, para tirar qualquer cisma, porque tem gente que vai ver o filme e diz, é bem assim. Não é bem assim. Com toda certeza, não é bem assim. Agora falando do conclave original. Falando do conclave. Eu participei de um conclave. Se Deus quiser, vou participar de um segundo, que é uma graça e é um privilégio. É um privilégio dado a poucos e, claramente, é um momento único na vida da igreja. Olha, gente, aqui a gente está vendo aí uma bela entrevista, inclusive, do Hugo, falando com o nosso cardeal ontem, né? Aqui na Rede Vida e Televisão. E ele entraram em vários assuntos, entraram, inclusive, nesse momento da partida do Papa Francisco. Agora vai começar também logo depois do enterro, que são 9 dias, né, Hugo? Sim, exatamente. 9 dias. E depois começa todo um trabalho que já está sendo preparado para um conclave. Que a igreja vai trabalhar com orações, com vários contextos, para que seja nomeado um novo Papa, né? Mas nessa conversa, a gente acho que valeria lembrar aqui, que pela primeira vez na história da nossa igreja, um conclave aconteceu, onde tinha a presença do próprio Papa vivo ainda, que é o Papa Bento XVI. Sim, muito marcante. Você lembra que ele foi o primeiro, que fez uma renúncia, enunciou o papado dele, o exercício, em vida. Sim. E ele acabou participando também, né? O último tinha feito isso há 600 anos. Há 600 anos, o último. Impressionante. Interessante isso, né? Então, na história recente, a gente achava que isso não ia acontecer. Uhum. E o Papa, foi o Bento XVI, acabou participando de um conclave, que não foi esse de fantasia, o cardeal explicou bem, né? Minha pergunta pro cardeal, pro Dom Odilo ontem, foi a seguinte, queria que ele explicasse para as pessoas, porque muitas vezes as pessoas acham que um conclave do filme é o que acontece na vida real. Não é. Ele cita depois na resposta, eu convido todo mundo a procurar no YouTube a entrevista do Frente a Frente de ontem, com o Dom Odilo, porque ele fala, existem 2 documentos na igreja que esclarecem o rito do conclave. Ele é todo público, não tem nenhum mistério, não tem nenhum segredo. A única coisa que é segredo é o voto do cardeal. Eu não sei em quem o cardeal votou para eleger o sucessor, mas o rito a ser seguido, e o Dom Odilo conta todo ele como é o rito, é público. A cartilha que a igreja segue é pública. 2 documentos do período de São João Paulo II esclarecem como é o rito, é público, é transparente e não tem nada a ver com o filme, como o Dom Odilo falou. E eu acho que é muito importante a gente pontuar, porque eu tenho visto assim nas coberturas, né, da mídia, essa questão assim progressista, conservador, moderado. É claro que existe, né, um lado político que cada um pode observar, mas na realidade a gente está falando do Espírito Santo, né? Então nós como, né, a gente fala um pouquinho como jornalista, mas um pouquinho também como católicos e cristãos. Então, a gente acredita que o Espírito Santo ali está presente e quem será o escolhido é que a igreja precisa naquele momento, sem dúvida, né? Então, acho que o principal é isso. E essa foto me marca muito, porque quando o Bento XVI se anunciou,
eu, como jornalista, eu apresentava o Jornal da Gazeta e muito católica, a gente ficou um pouquinho angustiado, surpreso. O que será que está acontecendo com a igreja? E eu fui todos os dias, então, na Nossa Senhora do Brasil, rezar, pedindo para o encaminhamento da igreja. E eu estava dentro da igreja quando os sinos, eu me lembrei disso, não sei onde os sinos badalaram. E aí eu fui correndo logo depois para a redação, cheguei, não sei quanto tempo demorou para ele estar ali, e essa foto é muito simbólica, tem um simbolismo muito impressionante. E aí apareceu o Papa Francisco com essa mensagem completamente diferente, que o senhor vai falar muito bem aqui, inclusive, sobre essa encíclica dele, que é fantástica, sobre o meio ambiente. Então, isso foi muito marcante. E eu acho que o Papa Francisco entrou em algumas questões importantes naquele momento e ele conseguiu adentrar em casos de pedofilia na igreja, abusos sexuais, o escândalo do Vatilix, que era do Banco do Vaticano, que eram questões importantes que naquele momento a igreja precisava realmente ter um pulso um pouco mais forte. Sempre teve um pouco, a gente nesse sentido. Parece que andava com certos dedos, né? Sim, apesar de eu amar o Bento XVI. E foi alguém totalmente distante do convívio do Vaticano, né? Exatamente. Era um cardeal de Buenos Aires. Ele tinha muito conhecimento de como a igreja funciona, dos desejos dos novos tempos, mas ele estava distante do dia a dia do Vaticano. Talvez se tivesse sido alguém da Europa, não conseguiria ter feito o que ele fez em diversos aspectos. Isso que você coloca, talvez não seria possível se fosse alguém cotado da Europa naquele momento. O Espírito Santo que Exatamente. a gente está falando, que nos surpreende, né? Parece que dá aquele voo, olha aqui, ó. Olha que essa imagem que interessante aqui, ó. Os dois juntos. O Papa Emérito Bento e o Papa Francisco 2020, lá no dia 28/11, né? Aí que bacana, que imagem inédita para os nossos olhos, que dá para ver foto, dá para ver imagem, naquela época só na história, né, padre? Todo mundo, Padre Marcos, eu acho que tem um Papa do coração. Muita gente, eu gosto de João Paulo II, do Papa Francisco, e eu também tenho o meu do coração. E o meu sempre foi Bento XVI, o Papa que me encantou e o responsável pela minha vocação. Os escritos do Papa Bento XVI, a forma como ele celebrava a liturgia, tudo isso ia mexendo muito comigo, Foi me considerado, até hoje, mais recentemente, o maior teólogo do século XX e XXI. Na minha opinião pessoal, eu acho que o nível dele é só São Tomás de Aquino, que é doutor da igreja. Sim, foi comparado mesmo. Bento XVI era incrível. E eu estava muito feliz com o papado de Bento XVI, eu estava terminando os meus estudos, não era padre ainda. Quando o Bento renunciou, eu também levei um choque. Eu estava na Rede Vida, inclusive, era diácono ainda. Estava na Rede Vida, dei a notícia e fui na minha primeira viagem internacional com um padre para Roma. Então, quis a providência que a minha primeira viagem eu participasse ali na praça e vendo um conclave acontecer. Então, no momento da eleição do Papa Francisco, eu estava lá. E eu confesso que, num momento, eu estava com saudade do Bento XVI também. Pensei, poxa, mas um argentino, será que ele vai ser bom? Será que ele vai ser com uma cultura muito latino-americana, um argentino no Vaticano? Pensei, será que vai ter algum conflito de ideias? E eu pude, ao longo dos anos, ir amando cada vez mais o Papa Francisco. Seu jeito modesto, humilde, carinhoso, misericordioso, como um pai e que tinha um maior respeito por Bento XVI, tudo isso foi me tocando tão positivamente que eu pensei, poxa, é realmente escolhido pelo Espírito Santo, não tem o que questionar. Vai e ele deixou bem claro, né? Tudo bem. O Papa é argentino, mas Deus é brasileiro. Essa imagem passou em tantas TVs que eu não poderia deixar de citar. Foi a primeira viagem dele, Antônio? Foi aqui no Brasil? Foi a primeira viagem internacional. A primeira viagem foi a Lampedusa. Primeira viagem, agora a primeira viagem internacional foi aqui no Brasil, que você, inclusive... Sim, você teve na TV Gazeta fui responsável pela cobertura. Eu entrava, porque eu fazia o jornal à noite, mas aí o meu chefe na época, o Dácio Nitrini, deve conhecer, um jornalista competentíssimo, e ele falou, não, você como católica que conhece, quero que você faça a cobertura.
era um desafio, porque a gente não conhecia ainda as características, né, do Papa Francisco e tudo. Então, foi uma cobertura muito impressionante, porque a cada momento a gente ia surpreendendo. Porque assim, não, ele vai sair em carro fechado. De repente, ele está no carro aberto e as pessoas se aproximando. E quanto mais a gente mostrava na TV, todas as emissoras, as pessoas corriam para aquele local. Então, cada vez mais o número de pessoas que foi acompanhando naquele dia que ele realmente chegou no Rio de Janeiro, pousou no Rio de Janeiro e foi fazendo, então, aquela, né, cumprimentando as pessoas na rua. E aí depois a escolha de um carro popular, né, não quis um carro chique ou blindado, um carro popular, mostrando assim qual que era a mensagem que ele queria. Na utilização dos sapatos vermelhos, né, a cruz também que era de ouro, então na verdade, parecia prata ali, a gente achava até na cobertura, eu cheguei a falar, deve ser de prata. Não, na verdade, nem de prata era, né? Era uma bijuteria ali. Então, assim, a gente foi descobrindo as características dele na transmissão ao vivo e foi muito especial. Foi nos desnudando realmente a escolha pelo nome dele como nomeado Papa Francisco. Pela espiritualidade dele, daquela questão da simplicidade e um amor a Cristo, que você não precisa ter coisas, se apegar em coisas para você ter um encontro com Cristo, não é, Antônio? Pois é. Na minha cabeça tem uma palavra-chave a respeito de Francisco, é um homem de continuidade. Ele não é aquilo a partir do nome da escolha Franciscos, tá? Que Dom Cláudio Hummes, de uma certa forma, ajudou. Ele é aquilo desde então. Aquilo, na verdade, é só a manifestação daquilo que ele sempre foi. Um indivíduo que, enfim, de um despojamento muito grande, andava de metrô, de ônibus, onde ele estava, era alguém que convivia na favela. Ele dizia uma coisa muito bonita: a fé tem que ser concreta, ela não pode ser abstrata. E a fé concreta se dá onde? Se dá nos excluídos. Daí que veio aquela frase dele, que o pastor tem que ter o cheiro das suas ovelhas. Mas Quero pastores com cheiros de ovelhas. É aí onde está. Então, eu penso dessa forma, quer dizer, ele é o que ele sempre foi. Se manifestou dessa forma porque nós não o conhecíamos. Nós não conhecemos. Ninguém, desculpa, quando eu digo ninguém, é a força de expressão. O Espírito Santo sabia, estava escondidinho. Isso. E aquele senhor ali, ele deve ter, isso é só impressão, mas ele deve ter tido um grande papel na escolha do Papa Francisco. Porque ele para que iluminado, as pessoas prestassem atenção que o Espírito Santo estava querendo despontar ali. Acho que ele talvez teve essa sensibilidade, o Bento XVI. Porque vamos pensar uma coisa, o concílio como ele se dá? Ele não se dá naquela coisa de pega todo mundo, coloca numa sala e fecha. Conclave. Não. Você falou conclave. Concílio, Isso. você falou. Desculpa, conclave. Conclave. Ele não acontece dessa forma. O conclave, ele tem sempre um conjunto de reuniões em que todo mundo pensa o quê? Como é a igreja daqui para diante? Como queremos a igreja daqui para diante? Diante da realidade. Isso. E o resultado desse conjunto de informações, e com isso, é que eles vão e se fecham, e a partir daí é que eles começam a pensar quem é que será o escolhido. Pré-conclave, que é chamado pré-conclave? Pré-conclave, eu acho que é onde todos as reuniões que vão acontecer. Os cardeais mais velhos também podem participar, não é isso? É isso. O Odilo falou que vai acontecer a partir do acho que eles colocam funeral. tudo isso que você está falando, põe tudo na mesa onde eles vão refletir sobre a igreja e o mundo. Os sínodos que foram feitos na época do Papa, acho que vão servir também, né? Mas é muito interessante lembrar que em 2005, né, quando morreu São João Paulo II, os dois mais votados, segundo o próprio Papa Francisco disse, foram Ratzinger e Bergoglio. Então, os cardeais já haviam pensado na possibilidade de Bergoglio ser o sucessor de Pedro naquele momento. E não era, o Espírito Santo soprou sobre Ratzinger. Porque a igreja estava numa outra realidade que precisava do cérebro do Bento. Uma continuidade com a linha de São João Paulo II. Ele era muito próximo do Papa João Paulo II, Bento XVI. Sim, nos últimos anos, quem estava à frente de tudo, né, São João Paulo II mais recluso, era Bento XVI, ou então o cardeal Ratzinger, né? Maravilha. Gente, também que legal, tá gostando do Papa? É assim, é isso aí que nós estamos falando hoje, tá?
Padre Juarez. Beijo pra você. Mamãe. Não, e tem um Beijo. outro. Ó, Cláudia Teonoro. Teonoro não, Cláudia. Claudinha, você é linda, com seu olhão lindo seu aí. Foi. E aí, o doutor Antônio, parabéns. Ó, parabéns. Beijo da sua esposa pra você, um abraço do padre. Daqui a pouquinho o padre Marcos volta aí, tá, gente? Tamo junto aí. Bem, minha gente, olha aqui, nós estamos num momentinho do café também, mas olha só, o Antônio, ó, hoje faria quanto tempo? 52 anos. Do quê? Da profissão perpétua dele como jesuíta. Do Papa Francisco. Exatamente. Ele era jesuíta, né? Exatamente. Então, pô, primeiro Papa isso, jesuíta. Bacana. Gente, é o seguinte, vamos dar uma olhada. Tem mais uma. Olha aqui, ó. Em cima desse pensamento aqui, ó. Pelo fim das guerras, Papa Francisco se encontra com o presidente ucraniano. O nome dele é Volodymyr Zelensky. Isso. Tá no Vaticano, no dia 13/5/2023. Olha, vamos falar, esse papel aí, a guerra tá aí, a gente tá vendo tanta coisa acontecer, isso é uma tristeza, né? Como é que vocês enxergam, assim, no caso, ele, o nosso representante da igreja, diante desse desafio tão chato, tão triste das guerras, com esse encontro aí, como é que vocês entenderam essa passagem dele no combate para o fim das guerras, como o nosso líder religioso católico, gente? Na autobiografia, se me permite, padre, ele disse a seguinte frase: parem as armas, parem as bombas, parem a sede de poder, parem em nome de Deus, basta, eu lhes imploro. Está na página 252 do livro Papa Francisco, Vida, Minha História através da História. O Papa Francisco foi uma voz que não se cansou de pedir a paz, de lutar pela paz, e era uma das pessoas mais respeitadas da Europa. Porque a Europa, ela vive, sim, uma crise muito forte, a guerra entre Rússia e Ucrânia ainda deixa marcas, ainda não chegou ao fim, e o Papa, incansavelmente, todo domingo no Ângelus, com todas as suas mensagens, não se cansava de pedir pela paz. Mas o que despertou o sentimento positivo é que os líderes dos outros países, Alemanha, Inglaterra, França, começaram a admirar a figura do Papa. Infelizmente, não seguiu-se pela paz imediatamente. Mas aquilo que ele plantou, eu acredito que vai servir para que a gente continue semeando a paz. Sem dúvida. A Estela tinha colocado para nós aqui alguns pontos que você analisou quando você ouviu chegando aqui no Brasil, dessa simplicidade que ele mostrou. E isso ele veio com uma espiritualidade assim. A cruz, que na verdade não era nem prata nem ouro, o sapatinho não queria vermelho, eu quero sapato preto, carro popular, não precisa fazer todo esse... Ele tentou, talvez, levar essa mensagem para os seus grandes líderes governamentais, que você pode governar bem, e ele estava governando a igreja até horas atrás, sem você precisar ser senhor de coisas, do desejo de obter coisas. Porque as guerras são a ambição daquilo pelo outro, que o outro tem, que eu não tenho, e eu quero mais, eu quero isso mais... Talvez isso estava muito nas mensagens dele. Ele, pela própria questão Francisco, a mensagem dele foi levar essa coisa mais nada dessa soberba, porque a gente não precisa ter, olha, eu estou à frente da igreja, a gente pode fazer trabalho diferente, é isso. Como Jesus Cristo, né? Como Cristo mesmo, que não, em nenhum momento, né? Pegou em armas, e eles, muitas vezes os apóstolos achavam que Jesus iria lutar realmente, né? Os próprios discípulos de Emaús já chegam pensando que ele iria fazer a derrocada ali do Império Romano, né? Então, o Papa Francisco marcou, assim, os jornalistas que estavam todos ali naquela cobertura, começaram, olha a mensagem que ele está passando, e depois ele fala que não... Com a vida dele. Com a vida e com o gesto dele, ele chegou se aproximando tanto e beijando. Quando ele foi, me marcou muito uma imagem que quando ele foi visitar alguns dependentes químicos, ele não só abraçou, como beijou algumas pessoas que estavam ali. Então, isso foi uma característica muito humana. E outros perguntavam para ele, porque a segurança toda queria que ele se fechasse no carro blindado. E ele, você não tem medo? Porque você está no Rio de Janeiro. Ele subiu realmente ali na favela, tudo. Ele falou assim, quando é chegada a hora,
não tem como. Pode blindar tudo pode fazer. Ele falou exatamente isso. Isso me marcou até para minha vida, assim, porque a gente passa por situações que a gente tem medo, principalmente no Brasil, as situações de violência, conhecendo. É isso. Tem um momento que tem passado em diversas emissoras também, uma imagem, que ele beija um autista, assim, foi inclusive no Vaticano, quase que ele dá um beijo, assim, até na boca, assim, porque ele pega, assim, a criança tá... Ela está muito... Você chegou a ver? Verdade. É fantástico isso. Então, ele mostra aquela pessoa próxima, né? E a Igreja Católica, ela precisava disso nesse momento, né? Bento XVI é fantástico, amo Bento XVI também, por isso que quando ele renunciou, quero até colocar isso aqui, eu também fiquei triste, porque eu amava ele, mas a Igreja precisava disso, não falando que a Igreja tinha uma estratégia para isso, mas ela precisava daquilo para mostrar assim, não, nós estamos perto de vocês. Vocês pode ser um autista, pode ser uma pessoa com deficiência. Pode ser um presidiário. Pode ser um presidiário, mas nós estamos aqui por vocês. E isso é uma mensagem também para os sacerdotes, para os padres, né? De que é necessário que você olhe no olho do outro e talvez enxergue aquele problema não como uma diferença, mas como algo que é necessário, que a gente pode construir dentro daquela diferença também. Né? Fantástico, realmente o Papa... E é o papel político que você falou, que daí entra, assim, eu acho que a gente não pode deixar de falar, você vai falar muito melhor disso do que eu, que é a questão política, que a Igreja Católica sempre teve. Isso é fundamental, até o Papa João Paulo ajudou também politicamente, num momento mas saber crucial. Fazer uma política, a gente vive da política, mas fazer uma política segundo aquilo que nós cremos. Jesus exatamente. Cristo, nosso Senhor. Mas a igreja tem esse papel político. Então, o Papa João Paulo teve o seu papel fundamental também numa época ali que era outro contexto, né, mundial, e o Papa Francisco teve seu papel também de ali no momento de Gaza também, que ele chegou inclusive a ser um dos mentores ali, de falar, de visitar. Então eu acho que tem também o papel político, que é um líder, não deixa de ser um líder mundial. Que legal, tá vendo, gente? Nós estamos falando aqui desse caminho, daquilo que foi a espiritualidade do Papa Francisco, deixado na história recente da nossa igreja e do mundo, né? E vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, tá? Bom demais, hein, Antônio? Olha o padre aqui, gosto demais do padre. Um padre sorrindo, você, mas maravilhoso. Gente, vamos ver mais um vídeo aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse aqui. As encíclicas são preciosas. São preciosas as suas encíclicas, quer aquelas dirigidas à igreja internamente, e as suas cartas apostólicas também, como as encíclicas sociais, né? Por exemplo, Laudato Si, é uma encíclica social no pleno sentido, né? Querida Amazônia também, e outros escritos do Papa que vão ficar como um patrimônio do ensino da Igreja. O senhor falou da Laudato Si e falou da Amazônia. Eu lembro do seu colega cardeal, Leonard Steiner, que foi muito prestigiado, podemos dizer assim, no período do pontificado de Francisco, por esse olhar de sustentabilidade que o Papa sempre deu a essa questão. Na passagem dele pelo Brasil, ele pediu ao Frei Francisco, também pelo olhar social que ele tinha, para que se cuidassem das pessoas humildes da Amazônia. Foi aí que surgiu o Barco Hospital, que é, inclusive, um veículo que a gente comenta e divulga muito aqui. De que forma essas ações impactam não só na vida de pessoas que muitas vezes são esquecidas pelos governantes, mas que o Papa fez questão de olhar. Não só o povo da Amazônia, mas o povo da África, o povo dos territórios de conflitos. Como que isso impacta? Como é que impactou o pontificado de Francisco a esses mais humildes? Bem, depende do que significa impacto, né? Melhoram. Então, você precisa de números, a gente precisa ver que números, né? E quais números, em que sentido. Então, é difícil falar em impacta, né? Mas mais do que impactar, elas são amostras, são, eu diria, são propostas daquilo que é preciso fazer. Alguém resolve, faz, né? Mesmo que não resolve o problema de todos.
Interessante, né? Aliás, mais uma vez, parabéns, viu, Hugo, pelas suas colocações lá com o cardeal. Mas aqui, nós estamos aqui, o doutor Antônio Siqueira. Siqueira, você que é doutor em ciência da religião e mestre em tecnologia, você tem uma obra-prima aí que fala justamente dessa carta encíclica que o cardeal está citando, que o nosso querido Papa Francisco, ele trabalhou em cima disso. Pois é. Eu não acredito em coincidências, tá? E esse livro acabou de chegar, isso aqui é resultado do meu doutorado, em que eu faço uma observação de um objeto. Aqui não tem uma visão católica, tem uma visão científica a respeito de um documento católico. Tá? Apesar de eu ser católico, apostólico romano, etc., aqui tem uma visão científica, e eu deixo o primeiro exemplar. Ah, legal, olha aqui, ó. Cara, e assim, esse trabalho, mesmo que seja científico, você percebeu depois, certamente você acompanhou essa encíclica, né? A Laudato Si. O que você percebe do que ela... Claro que ela já vem de um efeito do Concílio Vaticano, né? De uma certa forma, mas o documento de Aparecida. Mas trazendo ele, como a Estela tinha colocado, logo no início do seu pontificado, já abrindo a questão da ecologia, da natureza, da prevenção, dos trabalhos sociais, do barco. Como é que você analisa? Você é um estudioso, também um cientista. Como é que você vê essas ações que o Papa Francisco realizou, rapaz? Bom, primeiro que eu acho que... práticas, né? Eu acho que tem uma palavra-chave aqui bastante importante, que é bem comum. Tá? Bem comum, que de uma certa forma começa a aparecer na igreja com Leão XIII, e depois disso, isso vai tomando corpo e chega na Laudato Si com uma força muito grande. Por quê? Porque apesar de falar de um assunto ambiental, ela é mais do que isso, ela é socioambiental. É o ser humano de uma forma conectada com tudo, então essa visão da integração, não é o ser humano como dominador, mas um ser humano cuidador do mundo. Da criação daquele que eles creem que é o criador de tudo. Eu gosto... Uma coisa está ligada uma na outra, como uma rede. Né? Isso, essa conexão... Deixa eu só fazer um parênteses. Este ano faz 10 anos da publicação da Laudato Si. E esse ano faz 800 anos do grande despertar ambiental com São Francisco de Assis, quando ele divulga o poema, né? Quer dizer, aquele grande poema dele. Tá? Então, quer dizer, junto com essa originalidade, porque até então não havia nenhum documento explícito acerca do meio ambiente, então aparece a figura do Papa Francisco. Ele inaugura tudo isso no documento de Aparecida, e de lá para cá tudo isso começa a funcionar. Tá? A economia de Francisco, todas essas questões que foram sendo apresentadas, as campanhas da fraternidade, lastreando muita coisa, quer dizer, vascularizando aquilo que é uma mensagem de amor ao ser humano e uma mensagem de amor a tudo que Deus criou. E vou só fazer uma coisa que aí é minha percepção. Sua. Deus criou por meio do verbo. E esse verbo, ele fez tudo. Essa palavra vem da abertura da boca de Deus e a partir daí esse bom hálito que nós vemos em tudo. Beleza. E a gente poderia... Senão ele só entraria, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ponto final, assina, e tudo que eu fiz é bom. Não, ele começou lá, com a criação parte a parte, né, padre? Por isso que... E eu acho que só um detalhezinho também, acho que interessante nisso aí, Antônio, que, aliás, eu tenho uma admiração por você, terrível. É o seguinte, é que esse recado não é só para os líderes governamentais, né? Essa preservação do ambiente é para nós, seres humanos, esse é o recado do Papa. É a casa comum. Casa comum. É a nossa casa comum. Porque não é só, vou esperar só os grandes fazerem, eles prepararem alguma coisa, não. Eu sou um cidadão da população,
posso fazer minha parte, etc. e tal. É o recado dele, foi, padre? Sim, o ser humano é convidado a se sentir corresponsável para cuidar, para administrar aquilo que Deus entregou por suprema bondade. Então, eu acho muito válido dessa forma. Mais do que dominar, o ser humano precisa cuidar. Cuidar porque ele é chamado a desempenhar essa função com o seu devido papel e com responsabilidade. Sim. Que da hora, hein? Tá vendo? Só um comentário final é que ele termina a encíclica falando de ações práticas do ser humano. Ele não fala para os governantes, ele fala para o ser humano. Exato, E ele coloca um peso muito grande, mesmo antes, na educação. Tá vendo, gente? A educação continua sendo lá, ó. Façamos a educação. Tinha que ser assim também, porque aqui, ó, começa tudo com a educação. Se você não for educado, já era. É verdade. É ou não é? Não é, Estelinha? Legal. Muito bem, gente. Vamos aqui, ó. Vamos dar mais uma olhada aqui. Ó. Francisco, a morte não é o fim. Não é o fim de tudo, mas um novo começo. Eu ainda ouso dizer, segundo a frase dele fantástica, que não é mais um novo começo, é o começo de tudo, né? É o começo de tudo. É isso, padre? Dom Odilo ontem, Padre Marcos, na missa que ele celebrou, pela alma do Santo Padre, Dom Odilo disse que se pudéssemos dizer que o Papa Francisco escolheu um dia para falecer, ele escolheu o melhor dia, escolheu logo numa segunda-feira da oitava da Páscoa, dia de Páscoa. Os últimos papas, se a gente analisar, o Padre Ricardo estava me lembrando isso, foram tudo nas oitavas que morreram. O São João Paulo II foi 2 de abril. Foi 2 de abril. Que foi o período... Naquele tempo já era Páscoa, em 2005. Já, né? Agora, Bento XVI faleceu dia 31 de dezembro de 2022, mas ele faleceu na data de um Papa que ele admirava. O período que ele mais gostava, Bento XVI, era justamente o período do Natal e do Ano Novo. Agora, Papa Francisco faleceu numa oitava pascal, um dia após a Páscoa, e ele reuniu as forças para dar a bênção Urbi et Orbi. Foi lindo. Ele se doou. O Papa Francisco fez o que ele podia. Eu diria que ele transcendeu as forças dele para poder dizer, eu estou próximo de vocês. Quem sabe dizer, eu subo, mas eu estou com vocês, olhando para vocês. É exatamente a reflexão que a gente começou logo no início aqui. A Virgem Maria não foi lá no cemitério porque ela estava convicta de uma fé ressuscitada. Ela tinha certeza. Ela tinha certeza. Vamos nos encontrar. Aquele recado do Papa Francisco na praça foi algo parecido com a Virgem Maria, né? Ele foi meio que dizendo assim, nós vamos nos encontrar. Isso. Tá certo? E essa é a nossa fé da ressurreição. Não é isso, Padre? Bento XVI e Francisco sempre trataram a morte com muita naturalidade. Nos últimos dias de Bento XVI, ele dizia que estava ansiando para se encontrar com aquele que ele mais amou, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Linda, né? Até uma enfermeira disse que as últimas palavras dele foram, Jesus, eu te amo. E Francisco já tinha até dito como ele queria ser sepultado fora dos muros do Vaticano, em Santa Maria Maggiore. Francisco proferiu essa frase, que a morte é um novo começo, ou seja, encarou com naturalidade. Não como o término de tudo, mas sim como o começo da vida em plena comunhão com Jesus para sempre. Isso é muito bonito. O alvo de tudo. E é lindo, é exatamente da nossa religião católica, né? Porque a gente luta tanto, né, para ir contra a nossa natureza humana, que São Paulo falava que sempre tinha um espinho na carne. Aqui, né? A pegada com tudo. Para justamente se desligar o tempo inteiro daqui e focar naquilo que é ver a face de Cristo, a face de Deus, né? Então, tudo isso é o nosso objetivo. Nós estamos misturados. Exato. Nós estamos alegres pela ressurreição, sim, mas eu não vou deixar de estar feliz porque ele morreu, porque a gente espera e crê e está trabalhando para isso. Gente, eu agradeço muito. Hugo, você é maravilhoso, obrigado. Eu agradeço. Parabéns mais uma vez pelo seu trabalho aqui com a entrevista do Cardeal. O pessoal precisa assistir a entrevista com o Dom Odilo, porque ela é esclarecedora. E várias das perguntas e temas que nós debatemos aqui, ele fala com muita propriedade, porque ele é um cardeal que vai eleger o próximo sucessor do Papa Francisco. Pois é, vamos lá. Rezemos. Ó, Estela, gostei muito de você, pela sua capacidade, pelo seu profissionalismo e também, claro, saber que você é uma católica, assim, né, que procura viver a nossa fé e tem essa admiração pelos nossos líderes religiosos, tá bom? Eu que agradeço infinitamente, Padre, muito obrigada, viu, por estar aqui e aprender um pouco, né, com o senhor e com todos que estão aqui. Parabéns também pela entrevista, viu? Obrigada, Padre, sua bênção. Deus abençoe.
Padre Lúcio, estamos juntos sempre, né? Você é muito Irmão, querido, viu? Muito obrigado, Muito padre. feliz. Às 6 da tarde vou rezar por você. Quero também convidar todo mundo para quando for 6 horas ligar a TV na Rede Vida. Fica com a gente que nós vamos rezar pela alma do Santo Padre o Papa. Isso, tá vendo? É isso aí. Antônio, parabéns pelo seu trabalho sempre e por esse livro maravilhoso aqui, viu? Eu que agradeço. Você é muito querido. A tristeza, como Maria Madalena não conseguiu ver Jesus Cristo logo depois, que ela não abata a gente e não consiga ver a realidade do céu. Perfeito, né? perfeito. Tá vendo, gente? Esse aí é nosso recado. A Santa Páscoa. Mãe, parabéns, mãezinha. Que Deus abençoe a senhora. Gente, que Deus abençoe todos vocês. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tchau, gente.